poderosa palavra de Deus, na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Tu que és digno de honra, de glória e de louvor, recebe a nossa adoração. Já cantamos, ó Deus, com alegria os Teus poderosos feitos. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus, fala conosco. Fala-nos, esperamos de Ti. Fala, ó Deus, ó cada coração, no nome poderoso de Jesus rogamos. Amém. Carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 5. Vou pedir a você para manter a sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler os versos 7 e 8. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Meus queridos irmãos, hoje pela manhã, o pastor Felipe estava nos lembrando sobre a Páscoa do Antigo Testamento. A relevância da Páscoa como protótipo, como prefiguração daquilo que viria a ser no futuro a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que nós olhamos para o dia de hoje, o dia em que celebramos a Páscoa cristã, a recordar os feitos memoráveis daquela manhã radiosa lá em Jerusalém. Aquela manhã que marcou a vida de tanta gente naquele dia, nos dias sucessivos, e marca as nossas vidas ainda hoje. Aquela manhã radiosa que transforma, conforme o sermão que ouvimos hoje de manhã, marca um novo ponto zero na nossa existência, para nos fazer marchar altaneiramente para uma situação nova, vigorosa, esplendorosa, a se realizar no dia triunfal do nosso Senhor, quando a igreja triunfante vai ao encontro do seu Cordeiro Pascal. A fé cristã está pautada nesta confiança do sacrifício de Jesus. Não temos outra base, não temos outro princípio, senão a confiança no sacrifício único e verdadeiro de Jesus Cristo. Mas isto precisa resultar num compromisso de cada cristão em permanecer fiel aos ensinamentos de Jesus. Isso é Páscoa. Pois a cada instante somos aperfeiçoados no agir de Deus em nossos corações. A orientação que o apóstolo Paulo passa a dar à igreja de Corinto e a nós nos nossos dias é para que consertemos a concepção e o respeito da vida espiritual que temos, bem como abandonemos de vez os costumes mundanos, as coisas que antes praticávamos, antes de conhecer a Jesus. Na verdade, o apóstolo nos convida, inclusive, não apenas a abandonar os costumes antigos, mas para afastar da comunhão
aqueles que mantêm uma prática impura, que não seja aprovada pelo padrão de Cristo. Por isso, quero convidar você a conversarmos rapidamente sobre o texto "O Rei Redivivo é a nossa Páscoa". Quem é o Rei que ressuscitou? Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Há uma analogia nesse texto com fermento na massa, ao lembrar de pecado no meio da igreja. Fermento e massa, que nós lemos nesse texto, na verdade o apóstolo está aplicando ao fato de haver pecado no meio da igreja. E se há pecado no meio da igreja, há uma advertência, há uma disciplina a ser seguida. E o apóstolo então nos convida a recordar sempre, a trazer à memória que a oferta da nossa libertação, a oferta da graça que nos é feita, custou um preço muito alto, custou um preço excessivo. A minha relação com Deus Pai custou a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu na cruz por causa do meu pecado, e isto deve incumbir o crente a lembrar sempre que temos um compromisso com o nosso Deus, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor. Escrevendo na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo, seu Filho, para morrer pelos nossos pecados quando ainda éramos inimigos. A maior prova de amor. O evangelista João, ao tratar deste assunto, ele relata que Jesus disse aos discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E eu lhes tenho chamado de amigos. Meus irmãos queridos, o Cordeiro de Deus foi entregue pelo próprio Deus para lavar o meu coração, a minha mente, para lavar a minha boca de todos os meus pecados, e você também. Por isso, somos advertidos enfaticamente pelo apóstolo a dizer que a nossa vida, a partir de agora, não pode ter malícia ou qualquer forma de perversão. Interessante, porque a palavra que foi traduzida na sua Bíblia aí por malícia, ela tem uma ideia de mau hábito que é conservado na mente, na memória, no coração, aqueles maus hábitos que a gente já nem sabe que tem e pratica sem perceber que está errando, isto é, malícia. Então, o apóstolo diz que nós precisamos deixar a maldade, porque fomos comprados por alto preço. E ele continua dizendo que agora precisamos, com asmos da sinceridade, pães asmos eram pães sem fermento. Assim ele nos adverte para viver sem nenhuma forma de malícia, pecado qualquer um que seja, nem o mais simples ou o maior. Pecado nenhum na mente, no coração, no corpo, de forma alguma. E aí ele nos exige sinceridade diante de Deus, que literalmente é quando examinados pela luz do sol, somos encontrados sem nenhuma adulteração. O apóstolo faz a transição do assunto da imoralidade, que começa o capítulo 5, começa com versículos 1 e 2, tratando de uma imoralidade que havia dentro da igreja, e ao tratar deste assunto, ele faz a transição para aplicar a relação do fermento.
Fermento era aquele pecado. Por isso ele diz que se conservar o fermento na massa, e massa que é a igreja, se conservar aquele fermento na massa, vai estragar a massa toda. Pecado precisa ser banido. Por isso, ele diz no versículo 7, expulse do meio de vocês, lance fora o fermento. Veja que ele não está dizendo para lançar fora a pessoa, ele diz, lance fora o fermento. O fermento precisa ser jogado fora, e fermento, aqui eu já falei para vocês que é pecado. O pecado precisa ser jogado fora para que haja pureza na alma, e o argumento prevalece, dizendo que não podemos permanecer na presença de Cristo se conservarmos o fermento do mundo. Porque sabemos que o homem velho foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ele escreveu aos Romanos no capítulo 6, versículo 6. É preciso, então, que aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro de Deus perseverem numa vida de santidade, de objetividade, de louvor a Deus. É preciso expurgar o fermento. Não apenas expulsar aquilo que está visível, mas expurgar. E é impressionante porque uma outra forma de traduzir esta palavra é expurgar. E expurgar é quando você tem uma infecção no corpo, uma inflamação que precisa ser jogada para fora. E aí você toma um remédio poderoso ou aplica uma poção extraordinária em cima que faz sair o mal e jogar para fora. Assim é que o apóstolo Paulo nos adverte a lembrar que os nossos costumes precisam ser jogados fora. A lição que o apóstolo vai trazer aqui para nós é aquela que nós vimos hoje de manhã de novo. O judeu, quando se preparou para a Páscoa, ele teve 7 dias de preparação. Pega o cordeiro, guarda o cordeiro, separa o cordeiro, faz as ervas amargas, prepara as ervas amargas, prepara o pão e vai comendo durante a semana o pão asmo, vai comendo as ervas até o dia de matar o cordeiro. É tempo de preparação, é tempo da igreja estar caminhando feliz e contente com seu Cristo, na expectativa de que em breve veremos a glória do cordeiro. A recomendação é: sejam vocês uma massa nova, sejam vocês um corpo novo, sejam vocês santos ao Senhor em todo proceder, em todo pensar. A correspondência que existe entre a figura da Páscoa judaica e a realidade da Páscoa cristã é que ambas exigem pureza, santidade, sinceridade, verdade. Não uma vida teatral. Há muitas pessoas que gostam de ir à igreja e até cantam bonito, e até fazem orações, e até pregam, às vezes, muito bonito. Mas o que fazem na igreja é apenas teatro. Porque saindo da igreja, a vida ali fora é outro barato. É preciso tomar cuidado, porque se a nossa vida aqui dentro da igreja não for a mesma vida que temos lá em casa, então nós estamos condenados com o mundo. O apóstolo então nos adverte que o Cordeiro Pascal se entregou por nós e fez a verdadeira e definitiva entrega. Nós precisamos andar como o Cordeiro andou diante do mundo. O Cordeiro Pascal morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Jesus Cristo se entregou para que possamos viver um novo momento, uma nova oportunidade diante do Pai. Ele fez amizade para nós e o nosso Deus Pai.
Ele nos reconciliou, Ele pagou o preço do nosso pecado. Então precisamos tomar em contrapartida a decisão de vivermos para a sua glória, de vivermos em santidade para cuidarmos uns dos outros, de vivermos em santidade para anunciar o reino do Senhor até que Ele venha. Precisamos abraçar o presente que nos foi oferecido daquele que morreu pelos nossos pecados, porque não há reconciliação com Deus sem sacrifício. O Antigo Testamento inteiro trata da questão do sacrifício. Sempre que alguém pecava, precisava fazer um sacrifício. E Jesus veio para fazer o sacrifício uma vez só. Ele não era um protótipo. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento tinha que repetir anualmente o sacrifício pascual. No Novo Testamento Jesus morreu uma vez só. Por isso é que o escritor na carta aos Hebreus diz que aqueles que negam a Jesus Cristo não podem ser reconciliados de novamente, porque abandonaram a fé, porque reconsideraram o caminho da verdade e voltaram a expurgar o mundo. É assim que é indispensável que os crentes andem em novidade de vida. Porque assim como o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus virá para buscar os remidos no seu sangue. O anjo da morte passou sobre as terras do Egito e matou em todas as casas, ouvimos hoje de manhã, os primogênitos dos presidiários, dos príncipes e do faraó, do gado e daquele que só tinha 2 ovelhinhas. Todos os primogênitos morreram. Mas os filhos de Deus que estavam debaixo do sangue do Cordeiro foram preservados. Assim é que hoje o Cordeiro de Deus nos livra da ira. Não há reconciliação com Deus sem derramamento de sangue. Antes de cumprir o projeto de matar todos os primogênitos no Egito, Deus mandou marcar aquele povo, aquelas casas, com o sangue de um cordeiro. Assim o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos livra de todo mal. O profeta Ezequiel, tratando do dia do julgamento do nosso Senhor, ele diz que 6 anjos estão preparados para partir sobre a terra e matar todos os homens por causa da ira de Deus. E então diz lá no capítulo 9, que o Deus eterno se levanta do trono e determina que um outro, vestido de linho branco, príncipe do exército celestial, passe sobre a terra e marque na testa todos os seus filhos, todos os que não deverão morrer no dia do juízo. E quando ele volta, então o Deus eterno diz: agora vão todos vocês e matem tudo que achar sobre a face da terra. Se no Egito morreram os primogênitos, no dia da ira do nosso Deus contra o pecado e contra toda sorte do mal, todos pagarão o preço pela sua vida iníqua, mas os que tiverem marcados com o sangue do Cordeiro da Páscoa serão guardados por causa do sangue de Jesus. Se a primeira lição desse texto nos lembra que o Cordeiro Pascal entregou a sua vida, do qual a Páscoa judaica era apenas um protótipo, a segunda lição que temos é o convite do próprio texto do apóstolo Paulo, que diz assim: então vamos celebrar, vamos à festa. O Cordeiro pagou o preço, já está resolvido, vamos entrar numa festa. Assim foi a primeira Páscoa,
Assim era a Páscoa dos judeus e é a Páscoa dos judeus até hoje. E é a Páscoa dos cristãos. Na solenidade do banquete sagrado devemos abster do fermento mundano, pois Deus ordenou que tivéssemos vida santa. Como a Páscoa externa era uma figura da realidade que hoje temos, desejemos alimentar-nos da carne e do sangue do Cordeiro de Deus, para entrarmos na festa com toda a sinceridade de nossos corações. Somos convidados a uma grande festa, que sejam os nossos pães asmos, isto é, os nossos atos, sejam asmos, sem nenhuma contaminação do pecado. Somos exortados, como membros do corpo de Cristo, a renunciarmos à malícia e a toda sorte de engano. A Páscoa antiga não era apenas um memorial, era um anúncio de que o Cordeiro de Deus está vindo, e breve ele vem resgatar o seu povo, não apenas marcar as portas, mas marcar a vida e consubstanciar nossa existência. Jesus Cristo foi oferecido de uma vez por todas, então nos resta entrar para o banquete. Capítulo 19 de Apocalipse, nós temos lá o convite para entrar neste banquete que aqui é tratado pelo apóstolo Paulo. Ele faz referência ao antigo para lembrar do novo. O antigo era bem conhecido dos judeus, mas o novo era extraordinariamente superior. Por isso ele adverte que o fermento dos fariseus precisa ser deixado do lado de fora. Qual é o problema dos fariseus e dos saduceus nos dias de Jesus? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Está sendo preparado cada coisa minuciosamente. Hoje, Ele nos oferece a vida em abundância. Hoje, Ele nos oferece a vida em todas as suas perfeições, mas um dia nós desfrutaremos não apenas do enunciado, não apenas da graça de Deus que nos livra do pecado, mas nós seremos livrados da presença do pecado e do engano que tenazmente nos assedia. E naquele dia precisamos estar com as mãos limpas e coração limpo, pois então haverá bodas
do Cordeiro. Para nós cristãos, deixarmos fora o fermento simboliza valorizar o sacrifício que Jesus fez. Deixar de pecar significa dizer: eu amo a Jesus, eu reconheço Jesus, eu reconheço o sacrifício que Jesus fez, e hoje eu quero viver para a glória de Jesus. Para nós, os cristãos, o Cordeiro Pascal levou sobre si os nossos antigos hábitos, levou sobre si os nossos pecados, e Ele nos convida a novos hábitos, novas estruturas de vida, com sinceridade, com verdade, sim, com uma vida santificada em todo o tempo. O Rei redivivo é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro de Deus que pagou o preço. Quando abrimos a nossa Bíblia e corremos rapidamente para a carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro nos advertindo que aqueles que foram lavados no sangue de Cristo não podem voltar ao pecado. Nos versos 21 a 25, especialmente, ele diz assim: porquanto Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos um exemplo para seguirmos os seus passos, o qual não cometeu pecado algum, nem dolo se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os pecados de todos nós, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, somos convertidos ao bom pastor e bispo de nossas almas, Jesus. A segunda aplicação desse texto é: vamos às bodas do Cordeiro, vamos à festa da nossa vitória, entremos a celebrar, porque a nossa esperança está viva, porque a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, a nossa esperança, foi recuperada. Não tem mais separação entre nós e o nosso Deus, a nossa vida. Fomos avivados pela ressurreição de Jesus. Assim como trazemos desde o útero de nossas mães as marcas do pecado, é a hora de mudar essa estrutura e trazer desde a cruz de Cristo, desde o encontro com Jesus, a nova personalidade, o novo ser, o novo destaque. Assim como herdamos de Adão as marcas do pecado, nós herdamos de Jesus Cristo a marca da vida, da eternidade, da graça extraordinária. E aqui somos exortados a aplicar uma vida de santidade em todo proceder, como verdadeira profissão de fé no fato de Cristo ressuscitou. Ele tomou sobre si a nossa morte. Celebremos a festa da Páscoa com fé, com esperança, com muito amor. Com a Páscoa, estamos celebrando e dizendo a todas as pessoas que a vida do Jesus ressurreto é a nossa própria ressurreição, pois em Cristo somos herdeiros da eternidade. Vivamos, pois, queridos irmãos, vivamos por Cristo, para um dia vivermos com Cristo no céu, na Nova Jerusalém, na casa do nosso Pai. Que Ele muito nos abençoe, que Ele nos ensine, que Ele ministre em nós esta graça extraordinária, porque somos dele, comprados pelo seu sangue. Entremos a celebrar Cristo,
a nossa vitória.